Bom dia, irmãos. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus e dizer mais uma vez da nossa alegria de estar aqui nessa ocasião em que vocês dão graças a Deus por mais um aniversário da Igreja Betel. Muito obrigado, pastor, pelo convite para estar aqui, conhecer os irmãos, rever alguns e juntos celebrar a Deus por essa bênção, que é um ano a mais de existência da igreja aqui nessa localidade. Que Deus continue a usá-los, abençoá-los aqui na região e além dela, onde a graça de Deus permitir. Ontem à noite nós começamos a falar a respeito da maravilhosa graça de Deus, fazendo uma exposição do capítulo 1 de Efésios, do verso 3 até o verso 14. E agora nós vamos continuar o nosso tema, só que dessa feita no capítulo 2, nós vamos do verso 1 até o verso 10. Mais uma vez, é uma passagem bastante conhecida, muito querida, especialmente os versos 8 e 9, e não faz mal a gente relembrar sempre do amor de Deus por nós. Vamos ler então Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada, que é a atualização da nossa consagrada Almeida atualizada. Agora ela tem essa atualização chamada Nova Almeida. Muito bem, capítulo 2, de 1 em diante. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós já oramos, pedindo a bênção de Deus sobre a exposição da sua palavra, e vamos então, sendo embora ao texto. Como nós dissemos ontem, Paulo escreveu essa carta estando preso em Roma, por causa da pregação do Evangelho. Tinha tido notícia da inquietação dos irmãos de Éfeso e cidades circunvizinhas quanto à sua prisão. Afinal, Paulo era o maior pregador daquela época, o maior missionário daqueles tempos, e a prisão dele poderia representar um retrocesso no plano de expansão da cristandade até os confins da terra, como Cristo havia dito em Atos capítulo 1, verso 8. Paulo então escreve essa carta para mostrar que a prisão dele estava dentro do plano maior de Deus. Paulo meio que dá aqui na carta aos Efésios o quadro maior, a visão, the big picture, do plano de Deus, e como a prisão dele se encaixava dentro dos projetos que Deus tinha para a conquista das nações, para o Evangelho. E Paulo trata disso com mais detalhes no capítulo 3. Mas a carta toda é uma exposição do que é a igreja, por isso que a carta aos Efésios é conhecida como a carta mais focada na eclesiologia, doutrina da igreja, onde o apóstolo Paulo fala de como Deus planejou a igreja na eternidade, primeira parte do capítulo 1, como Deus Filho veio ao mundo executar esse plano, segunda metade do capítulo 1, e como o Espírito Santo aplica o projeto redentor de Deus, através dos méritos de Cristo, aqueles que foram eleitos, predestinados, chamados, guardados por Deus Pai no poder do Espírito. E depois de Paulo orar para que os crentes compreendam isso, que é o final do capítulo 1, aqui no capítulo 2 ele fala da graça de Deus que uniu judeus e gentios no mesmo corpo, que é a igreja. E é isso que nós vamos falar a respeito dessa graça maravilhosa de Deus.
A passagem ela se divide naturalmente em algumas partes. Do verso 1 até o verso 3, o apóstolo Paulo fala da realidade ou da situação, da condição real em que os efésios se encontravam quando primeiro a palavra de Deus chegou até eles. Depois, do verso 4 até o verso 6, Paulo fala como Deus reverteu essa situação por causa do grande amor que ele tinha pelos efésios. E a razão para isso é dada no verso 7, e depois do verso 8 até o verso 10, Paulo tira 3 conclusões de tudo isso que ele falou. A minha expectativa é que a exposição da palavra de Deus traga esclarecimento, conhecimento, ânimo, encorajamento a você, para que você possa sair daqui nessa manhã, de fato, louvando a Deus pela sua maravilhosa graça. Vamos começar então com a descrição que Paulo faz da situação real dos efésios diante de Deus, antes deles se converterem, que está aí do verso 1 até o verso 3. São 5 coisas que Paulo diz aqui para descrever a situação em que eles se encontravam. Primeiro, que eles estavam mortos em suas ofensas e pecados. Verso 1, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quando Paulo diz que os efésios estavam mortos, quando o evangelho chegou até eles e deu vida, ele não está se referindo à morte biológica, evidentemente. Os efésios estavam perfeitamente vivos, não é? Mas é a morte espiritual. Ou seja, com relação a Deus, ou para com Deus, ou para com as coisas de Deus, eles eram como que pessoas mortas. Eu sou pastor há 40 anos e faz parte do ofício pastoral celebrar cerimônias fúnebres, enterro. Então já estive em muito velório, já participei do sepultamento de muita gente querida, conhecida, e eu nunca realmente, é sempre muito estranho a presença da morte, não é? A gente está diante daquele caixão, tem uma pessoa que você conheceu em vida, e ali está aquela pessoa deitada no caixão e ela não se move. E uma coisa que me incomoda muito é aquele chumacinho no nariz, né? Fico com vontade de arrancar para deixar a pessoa respirar, né? Mas a pessoa não respira. E os parentes chegam, a mulher está ali chorando, as lágrimas caem sobre o rosto do defunto, ele não sente absolutamente nada, os filhos se aproximam, beijam, ele não sente o beijo do filho, os amigos fazem discursos, agradecem a Deus pela vida daquela pessoa, ela também não está ouvindo absolutamente nada, não vê, não ouve, não sente, não cheira, nada, ela está morta, aquela pessoa está morta. Essa é a descrição que o apóstolo Paulo faz da situação do homem diante de Deus. Ele está absolutamente insensível às realidades espirituais. Se Deus aparecesse, ele não veria. Se Deus tocasse, ele não sentiria. Se Deus falasse, ele não ouviria. Se Deus chamasse, ele não atenderia, porque ele está morto. Deus primeiro tem que dar vida para que ele possa crer, para que ele possa se arrepender, para que ele possa ouvir, para que ele possa mudar, para que ele possa receber Jesus Cristo. Porque se Deus não der vida, ele não tem como reagir. Ele está morto, absolutamente morto, diante de Deus. Por isso que se Deus não agir, se Deus não interferir na vida do homem, no seu estado natural, ele jamais vai se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo ou se interessar pelas coisas de Deus. Ele vai seguir sua vida aqui normal, comendo, bebendo, trabalhando, ganhando dinheiro, se divertindo, fazendo sexo, fazendo guerra, indo para os cantos, mas com relação a Deus e as coisas de Deus, ele está absolutamente morto. Essa é a figura que a Bíblia usa para descrever o estado do homem diante de Deus. É um estado absoluto de morte. Ele está morto. E a causa para essa morte está definida aí no verso 1, quando ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O salário do pecado é a morte. O que causa essa morte espiritual é o que Paulo chama aqui de transgressão e pecados, que na verdade são sinônimos, não é? São sinônimos, e que se referem à desobediência às leis que Deus nos deu. Essas leis, elas estão reveladas na consciência de cada pessoa,
Cada pessoa tem gravada no seu coração a lei de Deus, como Paulo diz em Romanos capítulo 2. A lei de Deus, ela está revelada na natureza. Ele tem autoridade, ele exerce algum tipo de poder sobre a humanidade. Ele é chamado príncipe da potestade do ar, quer dizer literalmente dos poderes aéreos, que significa poderes invisíveis, uma vez que Satanás ele é um espírito, ele não tem corpo. Então ele é o líder dos poderes invisíveis, malignos, que cercam a humanidade e que tem autoridade para, Paulo diz aqui, atuar nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Toda a humanidade. Nós somos filhos daquele casal desobediente. Nós já nascemos como parte de uma raça desobediente e, portanto, debaixo da ira de Deus. Se você me perguntar, pastor, o que é que eu preciso fazer para ir para o inferno? A resposta é nada. Você já está a caminho. Desde que você nasceu. Você é filho da desobediência. Você nasceu como parte de uma raça desobediente. Por natureza. Pecado original, já nascemos inclinados a todo o mal. A primeira coisa que meus filhos aprenderam a dizer foi, não. A segunda foi, é meu. Né? Se você criou 4 filhos, como eu criei, com a Minca, você sabe que é isso que os meninos aprendem logo a dizer, não é? Então, a pecaminosidade da raça humana se manifesta desde cedo, nas crianças. É alguma coisa que faz parte da nossa raça. Por isso que a Bíblia nos chama de filhos da desobediência. Somos filhos daquele casal desobediente, herdamos a mesma natureza e a mesma tendência e a mesma inclinação. E aqui Paulo está dizendo que porque nós somos filhos desobedientes, o príncipe da potestade do ar atua. Da mesma forma que o Espírito Santo atua nos filhos de Deus, os espíritos malignos atuam na humanidade que não tem Deus, como uma vez Lutero disse. Martinho Lutero disse que o homem é uma besta, ou está montado por Deus ou montado pelo diabo, mas não tem neutralidade. Existe algum espírito que atua em você. Ou é o Espírito Santo de Deus, ou é o príncipe da potestade do ar que atua na sua vida, cegando seus olhos, cegando seu entendimento, escravizando você ao pecado, oprimindo você, tirando a sua paz, tentando você, iludindo você com mentiras. Enquanto o Evangelho não tinha chegado até os Efésios, eles estavam sendo atuados, por assim dizer, pelo príncipe da potestade do ar. Pelos poderes malignos desse mundo. Agora veja a situação. Morto em ofensas e pecados, escravos do mundo, debaixo da atuação dos poderes satânicos e malignos desse mundo, filhos da desobediência, mas não acabou não. Olha o que é que ele diz aqui no verso 3. Entre eles, também todos nós andamos no passado. Agora Paulo está dizendo, não era só vocês pagãos, mas nós, judeus, também andávamos no passado dessa maneira. Estávamos, mesmo que nós tivéssemos recebido a lei de Deus e a revelação de Deus, mas nós vivíamos nessa situação. Também todos nós andamos no passado. Aí ele diz, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É esse todo o propósito, é esse todo o desejo da humanidade sem Deus, fazer a vontade da carne. Carne aqui não é o tecido que cobre o nosso esqueleto, mas é uma referência às tendências que nós temos em nosso coração de viver para satisfazer os desejos do corpo. Comida, bebida, sexo, prazer, descanso, tudo isso. Coisas legítimas, mas que são feitas da maneira errada, na hora errada, com a pessoa errada. Que é isso, pecado é exatamente isso, é você pegar uma coisa que em si é lícita, é boa, mas usá-la da maneira errada, no tempo errado, da forma errada e com a pessoa errada. Então, se você der uma olhada para a sociedade, o mundo ao seu redor, você vai ver que existe apenas uma preocupação nas pessoas, satisfazer os desejos da carne. Como ele diz aqui, escravos, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, uma vida egoísta, uma vida
que gira em torno do prazer, uma vida que gira em torno de si mesmo, da autossatisfação, acima de qualquer outra coisa. Excelente definição da sociedade greco-romana daquela época, excelente definição da sociedade humana nos dias de hoje. O homem sem Cristo, ele está morto para com Deus, ele anda segundo o curso desse mundo, ele é escravo de Satanás, ele vive para satisfazer os seus desejos e as suas vontades, e ele é capaz de fazer qualquer coisa para alcançar esse objetivo. E por último, Paulo diz aqui, no final do verso 3, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Se você é filho da desobediência, então você é filho da ira. Filho da ira quer dizer pessoas que já nasceram debaixo da ira de Deus. Você nasceu numa raça desobediente e uma raça que está debaixo da ira de Deus. E não existe absolutamente nada que você possa fazer para escapar da ira de Deus, porque essa é a situação. Você, porque é desobediente, está debaixo da ira de Deus. E Paulo aqui coloca também os judeus. Nós também somos filhos da desobediência e, como resultado, filhos da ira, como também os demais. A ira aqui é a ira de Deus. Quando a gente fala da ira de Deus, você tem que entender que Deus não é como o homem. A ira do homem é pecaminosa. Mas a ira de Deus é a sua reação justa e santa diante da criatura que o desobedece, que o ignora, que vira as costas para ele e quer viver em rebelião e seguir e ser o dono do seu próprio destino. Então isso provoca a santidade de Deus. Ele como Criador e Senhor que nos fez para sermos dele. E o resultado então é o castigo eterno, a morte eterna. Aqui nesse mundo já os castigos temporais, as aflições que Deus manda como juízo sobre a humanidade e eternamente o sofrimento eterno, a pessoa separada de Deus em sofrimento que não tem remissão nem pausa durante a eternidade afora. Essa é a situação que a Bíblia nos dá a respeito do ser humano. Vocês percebem algumas coisas aqui. Primeiro, de acordo com o que nós acabamos de ouvir aqui, não há nenhuma esperança para o homem diante de Deus, uso o homem no sentido genérico, não há nenhuma expectativa ou possibilidade para que ele se achegue a Deus, agrade a Deus, seja perdoado por Deus, porque a situação dele não é somente de pecado e de escravidão, é de total impotência. Se você disser assim, olha, a salvação depende de você tomar uma decisão, de você abrir os seus olhos, você escolher Jesus Cristo, ninguém se salvaria. Ninguém. Porque como uma pessoa numa situação como essa, ela pode escolher a Deus, querer a Deus, ela está cega pelo diabo, ela está seguindo o curso desse mundo, as ideologias e os pensamentos da sua cultura. Ela é parte de uma raça que naturalmente desobedece a Deus. A inclinação do coração é sempre para a obediência. O que esperar de uma pessoa numa situação como essa? Ela pode fazer alguma coisa, alguma obra, ter algum mérito diante de Deus, merecer de Deus algum favor? Não. A única coisa que ela pode esperar de Deus é a ira de Deus, é a condenação de Deus, sofrimento eterno, castigo justo pelas suas transgressões e pelos seus pecados. Então, essa passagem aqui, ela nos fala da superficialidade e da falta de entendimento de alguns queridos irmãos, quando acham que o homem tem habilidade para se voltar para Deus, que o homem pode por si só escolher a Deus e pode se converter a hora que ele quiser. Inclusive esse é o pensamento de muitos, né? Não, eu vou primeiro me divertir, vou curtir a vida e mais tarde, quando eu tiver já meio velho, já tiver experimentado de tudo, eu vou me converter. Você não pode se converter a hora que você quiser. Isso é um erro, você pensar que, não, eu vou me converter depois, eu vou deixar para depois, vou postergar a minha decisão por Cristo para depois, porque isso não é uma coisa que você faz a hora que você quer. Porque você está morto, você está preso, você está escravizado, o diabo cega os olhos, você é filho da desobediência e filho da ira. Não é você que... Às vezes os pregadores fazem assim, fazendo apelo para as pessoas se converterem. Vamos, levanta a mão, aceita Jesus, dá uma chance para Jesus.
né? Jesus não precisa de chance, quem precisa de um é você. Jesus é que tem que te dar uma oportunidade. Por isso que a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque você não pode escolher o dia e a hora, se não for a misericórdia de Deus que venha ao seu encontro e ilumine os seus olhos, estampe os seus ouvidos, incline a sua vontade e o atraia irresistivelmente à cruz de Cristo. Você vai continuar morto, caminhando para o inferno e com justiça vai sofrer eternamente a perdição que Deus preparou para aqueles que o desobedecem. Esse é o quadro. Mais uma implicação aqui importante. Aqui você percebe a diferença entre o cristianismo bíblico e as outras religiões. O que é que a gente sempre, as pessoas falam, tem muitas religiões no mundo. Muitas religiões no mundo. Como é que eu vou saber que é certa? Na verdade, só existem duas religiões no mundo. Se você pegar todas as outras religiões que não o cristianismo, e pega, por exemplo, o item salvação. Como é que elas veem a salvação do ser humano? Todas elas vão dizer a mesma coisa, que a salvação do ser humano depende do ser humano, e é de baixo para cima. O homem faz alguma coisa para ser aceito por Deus. Budismo, hinduísmo, shintoísmo, as religiões de mistério da Grécia e de Roma, as seitas orientais, todas elas vão dizer a você a mesma coisa. Vai variar o que você vai fazer, mas no fundo, todas elas vão dizer que o ser humano, o bem está dentro dele. Olhe, por exemplo, a religião de Hollywood, né, dos filmes de Hollywood. Olhe dentro de você, tire força dentro de você. É clássico aquela cena no final do filme, tudo parece perdido, o herói está ali sendo esmagado pelo inimigo e ele começa a lembrar, ter lembranças de coisas bonitas, de coisas boas, começa a olhar para dentro dele e de repente vem uma força sobrenatural e ele se levanta e derrota o inimigo, porque a resposta está dentro de você. Se você olhar dentro de você, você vai ver isso aqui que a Bíblia está dizendo. A salvação não está intra nós, mas ela é, como disse Lutero, extra nós, está fora de nós. O homem não se salva, não existe nada dentro dele que possa tirá-lo dessa situação e fazer com que ele mereça a Deus. Todas as outras religiões são assim. Elas vão dizer para a pessoa, você tem um bem dentro de você, você é uma pessoa boa. Então, aproveita, olha para dentro de você, segue o seu coração. Já viram isso, né? Segue o seu coração. Gente, se eu fosse seguir o meu coração, eu estava perdido. Siga o seu coração, veja a sua consciência. Essa é a religião do homem. A diferença entre todas elas e o cristianismo é que o cristianismo lhe dá uma visão realista de quem é o ser humano. Não passa pano. Deus não passa pano na nossa situação. Vocês estão perdidos e não há nada que vocês possam fazer por vocês mesmos. Esse é o quadro que a Bíblia nos pinta a respeito da nossa situação. E meu tempo está acabando, eu tenho que correr aqui. Paulo diz aqui, a partir do verso 4, nós temos a segunda parte, onde o apóstolo Paulo fala de como Deus interviu nisso aí. Sabe, para mim, quais são as duas palavras mais importantes de toda essa passagem aqui? São as duas palavras iniciais do verso 4, mas Deus. Depois de pintar esse quadro terrível, Paulo diz, mas Deus. Deus fez alguma coisa. Deus interferiu nessa situação. E o que é que Deus fez? Ele vai dizer o que é que Deus fez, introduzindo a causa. Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou. Apesar de nós sermos tudo isso, filhos da ira e filhos da desobediência, Deus, sendo rico em misericórdia, Ele não só é misericordioso, mas Ele é rico em misericórdia. Alguém já deve ter me ouvido contar essa história, que eu conto toda vez que eu prego aqui em Efésios 2, porque eu não encontro uma história melhor para ilustrar o que é misericórdia. Eu nem era seminarista, eu era evangelista no interior de Pernambuco, pregando o evangelho numa cidade chamada Gamileira. A igreja tinha alugado um primeiro andar de um sobrado, embaixo tinha um bar que me infernizava, tocava até altas horas da noite, não conseguia dormir. Mas pior do que o bar foi um dia descobrir que tinha um rato
lá na despensa. Né, descobri. Eu vi o barulho, fui ver, morava só, né, tinha lá uma despensa onde tinha minhas provisões e tudo, e eu vi o barulho uma noite, fui ver lá, não encontrei o rato, mas vi a prova do crime. Ele tinha ruído lá alguma coisa, eu não me lembro o que era. Um rato. Tá bom, então tem uma ratoeira lá. E naquela noite, passou-se tranquilamente, na noite seguinte fui olhar de manhã, o queijo tinha sumido, mas a ratoeira não tinha disparado. Que rato é esse, não é? Mesma coisa na noite seguinte, o queijo ia embora e a ratoeira não disparava. E eu fui perguntar aos locals, né, o pessoal dali da cidade, pastor, isso é uma catita, é um ratinho de cana, desse tamanho aqui, ó. O senhor tem que ter uma ratoeira especial para pegar ele, porque ele é muito rápido e pequeno, né? Eu já estava furioso, porque já fazia uma semana, eu não dormia direito. O rato lá fazendo aquele barulho todo, ele começou a roer meus livros, eu disse, agora é pessoal. Agora é guerra, né? Agora, finalmente descobri uma ratoeira na feira de Caruaru, que era uma ratoeirazinha pequenininha, tamanho de uma caixa de fósforo, que era especial para esse tipo de rato. Armei a isca, deixei lá, fiquei esperando. Quando foi de noite, pá! Agora, né? Gente, eu tinha passado a semana planejando como é que eu ia matar aquele rato. Né? A tortura, né? Ia desmembrá-lo lentamente, assim, por todo o mal que ele tinha me feito. Eu estava cheio de ira daquele animal. E quando eu acendi a luz lá, de fato, a ratoeira pegou o rato, mas pela pata traseira. O bicho era tão rápido, né, mas aí quando pegou pelo finzinho da pata traseira. Estava vivo, só estava preso. E eu levantei assim um rato diante de mim, né, com todo aquele ódio. Gente, o rato olhou para mim. O rato olhou para mim com olhos, né? Então, meu coração se encheu de misericórdia. E eu deixei o rato embora. Deixei o rato embora. É isso que é misericórdia. Deus nos apanha todos com a mão na botija, por assim dizer, né? Todos culpados, sem defesa, sem apologia, dignos de morte. Misericórdia é quando Deus nos dá um destino distinto daquele que os nossos atos merecem. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deus amou o mundo, mas Ele amou os que são seus com um grande amor. Amor salvador, o amor redentivo. Deus tem um amor pela sua criação, pela humanidade toda, porque tem a imagem e semelhança de Deus, mas o amor salvador, que Paulo chama aqui de grande amor, junto com a misericórdia, Deus exerce somente para com aqueles que são seus. Por causa do grande amor com que Ele nos amou, e estando nós mortos, ele continua aqui, não é? Estando nós mortos em nossas transgressões, Paulo diz isso para jogar em relevo, mostrar, destacar a misericórdia de Deus, foi quando a gente estava morto nas nossas transgressões, Deus nos amou para dizer que não foi por nada que Ele viu em nós, ao contrário, né? Veja os 3 primeiros versículos, não havia nada em nós que atraísse o seu amor, a não ser sua ira, mas Ele é rico em misericórdia, teve um grande amor por esse povo que Ele amou, escolheu, elegeu antes da fundação do mundo, como nós vimos antes. O que Ele fez? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Está aí? Viu aí? Final do verso 5. Deu vida juntamente com Cristo. É essa a sequência correta. Deus primeiro vem, Ele dá vida, Ele regenera o pecador. O pecador é então regenerado, agora vivo, ele entende o Evangelho, ele percebe o seu pecado, ele crê no que Cristo fez, ele, pela fé, recebe Jesus Cristo, é justificado, perdoado dos seus pecados. Essa é a ordem salutis, essa é a ordem correta da salvação. Primeiro a regeneração, depois o arrependimento e a fé. Porque enquanto o homem não for regenerado, ele não pode se arrepender, ele não pode crer, ele não pode sair de onde ele está, ele não pode receber a graça de Deus mediante Jesus Cristo. Primeiro Deus vem e depois nós reagimos em salvação. Juntamente com Cristo. Veja agora o que é que 3 coisas Paulo diz, mostrando como Deus reverteu aquela situação que ele descreveu. Vocês estavam mortos,
mas Deus nos deu vida. Vocês eram escravos do mundo e de Satanás, mas Deus, verso 6, juntamente com Cristo, nos ressuscitou com Ele, quebrando os grilhões da morte e os grilhões da escravidão a Satanás. Nós éramos filhos da desobediência e filhos da ira, mas Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui Paulo está tirando uma figura do cerimonial real daquela época. O rei se sentava e à sua direita estava o trono onde o príncipe herdeiro sentava. Cristo ressuscitou dos mortos, sentou-se à direita de Deus, porque Ele é o herdeiro de Deus de todas as coisas. Paulo está dizendo que quando Cristo ressuscitou e se assentou à direita de Deus, aqueles que são de Cristo se assentaram com Cristo à direita de Deus. Ou seja, o lugar do filho do rei. Então, de filhos da ira e de filhos da desobediência, agora filhos de Deus assentados à direita dele nas regiões celestiais. Veja como Deus reverteu completamente aquela situação de miséria em que nós nos encontrávamos e que está mencionada aqui. Por que Deus fez isso? Verso 7, resposta de Paulo. Para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele fez isso para mostrar nos tempos vindouros, nos séculos que vêm, durante a eternidade afora, como Ele é bom. Como a sua misericórdia é grande, como a sua graça é insondável. Essa é a razão pela qual Deus fez todas as coisas, e é a mesma resposta daquela que nós vimos ontem. As pessoas perguntam, por que Deus criou o mundo? Por que Deus deixou o pecado entrar no mundo? Por que existe mal no mundo? Deus não sabia que Adão ia errar? A resposta é, fez isso para o louvor da sua glória. E aqui Paulo continua dizendo a mesma coisa. Deus fez tudo isso para que no final, quando todo esse plano tiver terminado e a consumação chegar, as pessoas se dirijam a Deus e digam assim, que plano maravilhoso, que Deus maravilhoso, que Deus gracioso, eternidade é pouco para que nós louvemos a Deus pela sua maravilhosa graça. Ele fez isso para mostrar o quanto Ele é bom. Deus é o único ser que pode buscar a sua própria glória e isso não se tornar em pecado. Se eu buscar a minha glória, isso é pecaminoso, porque tem sempre alguém igual ou melhor do que eu. Mas não tem ninguém como Deus, por isso Ele pode exaltar-se, Ele pode buscar a sua própria glória. Isso faz parte do ser de Deus, é próprio de Deus, sendo Ele o que Ele é. E Paulo termina com algumas conclusões disso aqui. Quais são as conclusões que nós tiramos disso aqui? Primeiro, verso 8. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. À luz de tudo isso, a conclusão é óbvia. Pela graça é que vocês são salvos da condenação do inferno, da culpa do pecado, do juízo de Deus. É pela graça, favor imerecido, misericórdia de Deus. E isso é mediante a fé. A fé é a mão aberta que se eleva para receber a dádiva de Deus. E Paulo diz que até isso não vem de vocês, é dom de Deus. Veja como ele diz aqui, ó, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso, esse pronome relativo, gramaticalmente falando, se refere ao antecedente mais próximo. Está falando da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso... essa fé, mesmo que você queira incluir a salvação, fé não está excluída. Até a fé para você receber a salvação é um dom de Deus. Não vem de você. Você não pode ter fé por você mesmo. Fé não é pensamento positivo. Você querer muito que uma coisa aconteça. Isso o mundo acha que é fé, né? Eu tenho muita fé em Deus, tenho muita fé em Maria, tenho muita fé que isso vai acontecer. Isso aí é pensamento positivo, é um desejo intenso que as pessoas têm. A fé salvadora é o entendimento de quem é Cristo, a apreensão do que Ele fez e tomar isso para si, crer nisso como sendo algo que Deus deu para você e descansar, apostar a sua alma e seu destino eterno naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso é que é a fé salvadora, não é força de vontade, não é desejo intenso, de forma nenhuma, mas é essa recepção intelectual e de coração de quem é Cristo, e isso não vem de Deus. Segunda conclusão, no verso 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Por que Deus fez dessa maneira? Para que ninguém, quando chegar no céu, bata no peito e diga, eu estou aqui porque mereci.
Deus não divide a glória dele com ninguém. A salvação do começo ao fim é obra de Deus. Por quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus. Se você chegar lá na glória, no céu, você não vai bater no peito e vai dizer assim, eu estou aqui porque eu mereci. Eu estou aqui porque Deus viu, né? Deus olhou no futuro e viu que eu ia aceitar Jesus. E aí ele então resolveu me predestinar para isso. Não, lá você vai fazer como aqueles 24 anciãos do livro de Apocalipse que receberam coroas de ouro. O que é que eles fizeram? Tiraram a coroa e jogaram aos pés de Cristo, dizendo, nós não merecemos nada, Senhor. É tudo pela graça, é tudo pela misericórdia, toda a honra seja dada ao Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória. Terceira conclusão de Paulo, verso 10. Pois somos feitura dele. Palavra feitura no grego, poema. Nós somos a obra mais linda de Deus, o poema de Deus, a nova criação, a nova humanidade. Somos feitura de Deus, Ele nos fez a sua igreja, seu povo, criados em Cristo Jesus, a nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As traduções trazem criatura, não é? Mas o certo no grego se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação, ele faz parte dessa nova criação que Deus começou em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus, e aqui Paulo faz uma ressalva, porque alguém poderia chegar à conclusão de que, bom, se é assim, não importa o que eu faça, não importa de que maneira eu viva, eu vou para o céu do mesmo jeito. Já que é pela graça, não é por obras, é verdade. Não é por obras, mas não é sem obras. A salvação não é pelas obras, mas também não é sem obras. Porque olha o que é que Paulo diz aqui, que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Ou seja, a pessoa que foi alcançada pela graça, por essa graça que foi transformada, ela vai praticar boas obras. Boas obras aqui é tudo aquilo que Deus nos ordena fazer. É obediência à vontade revelada de Deus. Não é só dar esmola, ajudar o pobre necessitado, mas ser fiel a seu marido, ser fiel à sua esposa, ser honesto no seu trabalho, ter compaixão para com as pessoas, não falar mal dos outros, respeitar o nome do seu próximo, a propriedade do seu próximo, a família do seu próximo. Nós fomos criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Isso para que ninguém chegue à conclusão errada de que essa doutrina ela facilita o libertinismo, ou viver uma vida libertina, onde não há compromisso com a moral, nem com a vontade de Deus. E olha só, como é que Paulo é incrível, olha como ele termina isso aqui. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até essas boas obras, Deus já tinha preparado de antemão para que nós andássemos nela. Gente, eu quero terminar aqui com alguma aplicação para nós. Primeiro, para você que está aqui nessa manhã e que está gemendo debaixo do fardo, dizendo assim, será que Deus me aceita? Eu já fiz tanta coisa errada, eu estou tão longe de Deus, eu tenho cometido tantos pecados e às vezes o mesmo pecado, vez após vez. Será que existe esperança para mim? Gente, Deus é grande em misericórdia. O Evangelho foi projetado, foi design para pecadores e não para justos. Cristo veio salvar pecadores e não pessoas que se acham justas. Então, se você está debaixo de convicção de pecado, sente o fardo do pecado, então o Evangelho é para você. É para você. Não existe outra mensagem mais adequada para o ser humano do que o Evangelho da graça. Porque imagine se Deus, você já está assim, e Deus dissesse para você ser salvo, você tem que cumprir todos os 10 mandamentos. Você tem que viver sem nunca cometer pecado. Estaríamos todos esmagados debaixo dessa responsabilidade que nunca poderíamos cumprir. Segunda coisa, uma palavra que eu quero dar para você que já entendeu o Evangelho, você se professa cristão, mas está com o entendimento errado a respeito da graça de Deus. A graça de Deus não é uma licença para você viver no pecado. Não fique dizendo assim, o amor de Deus é tão grande, Deus vai compreender, eu estou traindo minha mulher, meu casamento não está indo muito bem, então eu estou tendo essa outra pessoa aqui, Deus vai me compreender, Ele é um Deus gracioso. Não vai não. Ele não vai compreender isso não. Ele não vai aceitar isso em você não. Ele está vendo. Então a graça de Deus não foi para nos livrar de boas obras, mas foi para nos levar a praticar
as boas obras. Então você tem que rever se de fato você está na posição correta diante de Deus. Queridos, que Deus encha o nosso coração de gratidão por esse evangelho maravilhoso que nos alcançou e nos transformou. Queria convidar vocês a ficar em pé e nós vamos orar. Pastor Thales já pode vir aqui para a gente encerrar. Senhor Deus, te damos graças pela tua misericórdia. Confessamos que de nós mesmos nada merecemos, mas te damos graças porque teu amor nos alcançou. Abriu os nossos olhos, nos tirou da escravidão e nos chamou para uma vida de retidão e santidade diante de ti. Senhor Deus, se há alguém aqui nessa manhã que ainda não compreendeu a maravilhosa graça, a soberania do Senhor, o teu grande poder para transformar, pedimos que os olhos sejam abertos. Que teu Espírito Santo trabalhe poderosamente em cada coração. Em nome de Jesus.